Bom dia, amado, amada, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja muito bem-vindo nesse Almoçando com Deus, no nosso projeto Ele Será Chamado. Que a paz do nosso Senhor encha a sua casa e a sua vida. Eu quero pedir permissão para entrar dentro do seu lar, aonde você está assistindo, para que nós juntos possamos aprender mais do Senhor, adorar a Ele de todo o nosso coração. Amém, amados? Essa nossa semana, estamos começando nossa semana também, nossa semana de jejum, né? Aqui da Igreja Casa do Oleiro, nos preparando para a ceia do Senhor nesse próximo domingo. Então, quero convidar você também para estar ceando conosco e jejuando essa semana, uma semana muito especial, onde nós vamos estar sendo muito alimentados através desse projeto Ele Será Chamado. Aleluia! E como hoje é o nosso dia, Ele será chamado o cabeça da igreja. E Ele vai estar aqui conosco nesse dia, então eu gostaria de convidar você para que nós possamos orar e clamar ao Senhor por um dia precioso e que Ele possa despertar em nós tudo aquilo que Ele quer, Ele possa estar invadindo as nossas vidas nesse meio-dia e a gente possa estar experimentando o melhor que Ele tem para nós, amém? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que a gente possa orar, amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus Pai. Nós estamos aqui reunidos nesse meio-dia, Deus, reunidos juntos com os meus irmãos de maneira virtual, de maneira através das redes sociais e também presente com alguns que estamos aqui reunidos, Senhor Pai. Pai, mas o Senhor diz, onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor estaria ali. Eu sei que meus irmãos estão reunidos também, nós estamos, e juntos, através desse meio de comunicação, estamos reunidos, Senhor, num propósito, que é adorar o Seu nome. Estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Então, clamamos pela Tua presença, clamamos pela presença do Teu Espírito neste momento, Deus, Pai, para que haja revelação, para que haja entendimento, para que haja, Pai, algo que destrave, Senhor, nos céus sobre as nossas vidas, para que tire as cegueiras dos nossos olhos, para que possamos, Senhor, tirar toda a nossa surdeza, a voz, Senhor, que vem de Ti nesses dias. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Senhor, Pai, continue no controle de todas as situações da nossa vida. Por mais, Senhor, Pai, que às vezes achamos que as coisas estão fora do controle, Senhor, eu sei que Tu nos guarda, nos cuida, nos ampara, nos protege. Tu és aquele que comanda todas as coisas, Senhor. Pai, queremos mesmo Te dar toda a honra e toda a glória, não esquecendo, Deus, que esse meio é um meio para levar a Tua palavra, para que muitos possam Te ouvir, para que sejam edificados, alimentados, fortalecidos pela Tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Deus, que cada pessoa que está conectada ou vai se conectar, Pai, logo mais, Senhor, seja fortalecida, alimentada pela Tua palavra, que o Senhor, Pai, possa transformar vidas, Pai, que o Senhor possa convencê-los do pecado, Senhor, e que o Senhor possa convencer-nos, Senhor, também, Deus, Pai, de toda justiça e juízo, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça desça sobre nós nesse meio-dia e que o Teu amor esteja no nosso meio. Deus, porque a Tua palavra diz que sem Teu amor, Pai, de nada vale. Então, que o Teu amor esteja esse meio-dia, nesse almoçando com Deus, no nosso jejum, Pai, nesse projeto de nós desvendarmos os Teus segredos, Jesus. Amém? Amém, amém. Que a tua casa seja inundada da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o nosso tema de hoje, o Ele Será Chamado de hoje, Ele é o cabeça da igreja.
Amém? Jesus é o cabeça da igreja. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo lá em Efésios 5, 23. 23, é isso? Isso. 5, 23 e fala assim: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Amém? Outro versículo que a gente pode achar esse fundamento da onde Jesus Cristo é o cabeça da igreja está lá em Colossenses 1:18, que eu queria que você também pudesse estar acompanhando comigo, para que nós pudéssemos desmiuçar sobre a importância de a gente ter entendimento de que Ele é o cabeça da igreja. Amém? Colossenses 1:18 diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Aleluias! Amém? O Senhor é a cabeça da igreja. E eu queria começar com você falando sobre isso mesmo. Sabe, uma coisa que o Senhor tem chamado muito a minha atenção nesses dias sobre a igreja de Cristo. E que a gente não possa perder essa essência de saber que aquele que comanda a igreja e o corpo de Cristo é Ele. Ele é a cabeça, Ele é o cérebro, é Ele quem direciona, é Ele que comanda, é Ele que é a parte mais alta do corpo, é dele todas as ideias, todas as direções, é dele todo o controle, porque Ele é a cabeça. O que me faz arremeter a cabeça, o que me trouxe à memória quando eu estava estudando sobre isso, é que Jesus Cristo é o cérebro, é aquele que pensa sobre a igreja. Mas eu queria trazer isso algo mais pessoal para nós. Todos nós sabemos que a igreja somos nós, que nós somos templo do Espírito Santo. Eu, você, aí na sua casa, somos templo do Espírito Santo. A igreja somos nós. E se a igreja somos nós, Cristo é a nossa cabeça. E se Cristo é a nossa cabeça, Ele é o nosso cérebro. É Ele que deve pensar por nós. É Ele que deve conduzir-nos a esse caminho. É dele que vem o comando. É dele que vem a direção. Amados, se Ele é a nossa cabeça, se Ele é a cabeça em nós, Ele é aquele que conduz e governa todas as coisas. Sabe, eu fiquei imaginando, o nosso cérebro é o organismo mais importante que nós temos. A gente pode viver sem braço, a gente pode viver sem perna, a gente pode viver, a gente pode viver sem alguns membros, não é verdade? Mas sem o nosso cérebro, a gente não consegue viver. Porque o cérebro, ele é fundamentado, ele tem muita importância para a nossa vida e ele é constituído de muitas responsabilidades. E eu separei algumas responsabilidades numa imagem, que eu separei numa imagem onde ele separa algumas funções do cérebro, né? Eu até separei aqui no meu celular que a gente vai acompanhando ali, ó, junto, você pode ir acompanhando junto comigo ali. Então o cérebro é como o órgão mais importante do corpo humano no sentido de movimentação, né, de vida. Às vezes os teus órgãos vitais podem até funcionar, mas se o cérebro não está funcionando, você não tem movimento, você não funciona, você só vegeta. Você só vive, mas não vivencia, você não consegue ter vida.
usufruir daquela vida, né? A gente já vai falar sobre isso mais adiante. Mas o cérebro ele tem algumas funções muito importantes, né? Algumas funções do cérebro, como você vê aqui na lateral, opa, nesse lado aqui, ó. A gente tem essa figurinha, fala assim que o cérebro tem a responsabilidade da nossa função motora, né? Sobre aprendizagem e memória. E é muito interessante que isso me trouxe alguns versículos que eu quero compartilhar com você, mas eu quero ir lendo e quero que você possa estar acompanhando sobre o ideal disso. Em João 14:26 fala: quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhe ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Então, o Espírito Santo, ele é tudo em nós. Ele é o que deve comandar o nosso cérebro. Por quê? Porque a função motora do onde ir, conduzir, ensinar, mostrar o caminho, né? Essa função que o cérebro tem de nos trazer essa autonomia, o ir e vir, o falar, o pensar, o olhar, o escutar, ele tudo vem do nosso cérebro, tudo precisa ser comandado por Jesus na nossa vida. A inteligência, né? A inteligência é algo que também a gente acha que é algo que vem de nós. Não, a inteligência está na parte cerebral. Então, se nós entendemos que nós somos a igreja, todas as ideias são dele, né? Deve ser dele. Quando nós nos convertemos, amado, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que ter uma renovação de mente. Romanos 12, 2 fala sobre isso, mas não vos conformeis. Romanos 2, né? 12, 2 fala, não imite o comportamento. Tem umas outras versões que falam, não vos conformeis com esse século, né? Mas na minha fala, não imite o comportamento e costumes deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Se nós não permitirmos que Deus faça essa transformação no nosso cérebro, o nosso cérebro ainda vai ser conduzido pelos nossos próprios ideais e muitas vezes vai ser lugares, brechas fáceis para Satanás implantar a vontade dele na nossa vida. Os nossos pensamentos são muito poderosos. O nosso pensar, o nosso cérebro, a nossa cabeça é o que nos conduz para a vida ou para a morte, né? A gente sabe que quando nós temos pensamentos bons, a nossa vida vai bem. Quando temos pensamentos maus, nos conduzem a mau caminho. Nós planejamos para fazer as coisas. Se nós não ocupamos todo o nosso cérebro com o senhorio de Cristo, Ele sendo cabeça da nossa vida, nós permitimos que Satanás tenha liberdade para comandar a nossa vida. Nós achamos que temos controle da nossa vida, mas se o Senhor é o único que venceu Satanás naquela cruz, que é o único que venceu o maligno, não estiver no comando da nossa vida, Satanás vai ter o direito sobre ela. Ele vai conseguir infiltrar pensamentos que não são. Ele vai conseguir vir e acabar com as funções motoras. Por quê? Porque ele vai nos levar a lugares, ele vai levar a nossa vida a lugares de morte. Ele vai conduzir os nossos pensamentos, a nossa aprendizagem, a nossa memória, tudo aquilo que vem do motor da nossa vida. A gente não vai caminhar segundo Cristo, nós vamos caminhar segundo o mundo. Nós não vamos caminhar em santidade, mas vamos caminhar em comportamentos imorais. Se nós não deixamos Cristo ser o cabeça na nossa vida,
as funções desse cérebro vão ser contaminadas por ensinamentos que não vêm do alto. Vão ser ensinamentos terrenos, vão ser ensinamentos ainda que são comandados por Satanás, que é o que a gente vem sendo conduzido quando a gente não conhece a Cristo. Mas se nós permitirmos e nós deixamos haver uma mudança de cabeça, uma mudança de controle, uma mudança total, uma conversão total de quem comanda a nossa vida, que nós deixamos o Senhor ser o cérebro de nós começamos a caminhar segundo o Espírito, a viver segundo o Espírito, a aprender segundo a palavra de Deus, começamos a viver de forma que o que vem à nossa memória já não são os desastres da nossa vida, mas sim os milagres e os livramentos que o Senhor põe em nós. Não é verdade, amados? E isso faz com que o meu coração se alegre. Se nós entendemos que o Senhor é o cérebro, nós entendemos que toda a nossa inteligência é comandada por Ele, se nós entendemos que as funções sensoriais que nós temos, que o nosso cérebro comanda, nós vamos começar a ser sensíveis à presença do Espírito em nós, nós vamos ser sensíveis à voz do Espírito, nós vamos ser sensíveis ao mundo espiritual, já não vamos mais ser enganados, ludibriados por Satanás, mas o Senhor vai nos dar sensibilidade e clareza para todas as coisas que nós vamos fazer. Se nós deixamos o Senhor comandar, ser o cérebro da nossa vida, as nossas emoções, as nossas consciências, que é algo da nossa mente, também vão ser protegidas, cobertas, transformadas pelo Senhor. E as nossas emoções, eu quero dizer para você que ela vai ser removida toda a sujeira, toda a amargura, toda a tristeza, e vai vir paz, ânimo, alegria, vai vir os frutos do Espírito sobre nós. Quando nós deixamos o Senhor tocar na área das emoções do nosso cérebro, quando Ele também se torna totalidade como cabeça da nossa vida, as nossas emoções já não são mais regidas pelo que acontece, mas sim pelaquilo que nós cremos. Amém, irmãos? A nossa personalidade, que é uma questão de percepção, que é algo que também é comandado pelo nosso cérebro, também quando nós transformamos, quando nós nos deixamos ser transformados, quando nós entramos nesse processo total de entrega por Jesus, também essa parte da personalidade, ela vai sendo moldada para ser uma personalidade segundo a de Jesus Cristo, não perdendo a essência, as características que o Senhor criou nós, mas tirando as contaminações malignas que tomam conta do nosso coração e fazem com que eu e você às vezes tomamos atitudes que nem queríamos tomar e que colocamos a culpa, é o meu jeito, eu sou assim, eu sou assado. Não, nós colocamos essa personalidade também no processo de mudança de mente e começamos a permitir que o Senhor nos molde segundo a vontade dEle. Então, quando Jesus é o cabeça da igreja, quando o Senhor é o cabeça das nossas vidas, todos os comandos cerebrais vão fazer com que as nossas ações sejam segundo ações de Cristo, não segundo ações desse mundo ou segundo ações à nossa vontade, mas serão ações de paz, ações de amor, ações de compaixão, as ações de justiça segundo a palavra dele. Amém? Eu peguei lá em 1 Tessalonicenses 5 alguns comportamentos de pessoas que são comandadas já que o cérebro é Cristo em suas vidas, né? Esses comportamentos, eles são ótimos, porque são algo que lá em eu vou lendo para você que eu tirei alguns pontos. Então, 1 Tessalonicenses 5:12 em diante, para você ler em casa, do 12 ao 22. Amém, irmãos? Quero que você possa ler em casa. Comportamentos de quem é comandado por Cristo. Quem é comandado por Cristo honra o seu próximo. Amém? Ele honra os líderes. Eles honram os líderes da obra do Senhor. Ele honra seus pastores. Ele honra o seu marido.
ele honra sua esposa, né? A gente honra os filhos de Deus, a gente tem uma vida debaixo de uma cultura da honra, onde amamos e honramos as pessoas segundo quem elas são, segundo o título delas, que é filhos de Deus, né? Então a gente começa a tratar com respeito e honra as pessoas, elas trabalham arduamente, né? Dando orientações. Então, quando a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela começa a valorizar aqueles que estão servindo a Cristo. Há uma valorização, porque o Senhor valoriza os seus filhos. Então nós começamos a andar nesse lugar. Então a gente ganha grande respeito e amor sincero. Isso é muito visível numa pessoa que é comandada por Jesus, quando Ele é o cabeça, porque Ele é assim, Ele é um homem, Ele é um espírito, Ele é o homem, Ele é um Deus maravilhoso que nos ama, nos respeita, nos dá amor, nos fala a verdade em amor, Ele nos confronta, nos dá direção porque nos ama, amém? Vive em paz uns com os outros. Essa é uma característica também, aquele que tem a mente de Cristo, vive em paz uns com os outros, adverte os indisciplinados, faz parte, um pai que ama, disciplina seus filhos, e aquele que tem a mente de Cristo também não vai ser conivente a erros, mas vai conversar, vai disciplinar, vai confrontar em amor os comportamentos que ainda não estão adequados. Também vai encorajar os desanimados, vai ajudar os fracos, vai ser paciente com todos, vai cuidar para que ninguém retribua o mal com o mal, mas procura sempre fazer o bem uns aos outros e a todos, sempre está alegre. Uma pessoa comandada por Cristo sempre está feliz, até quando a internet não dá certo. A gente continua feliz, porque a gente sabe que o Senhor não perdeu o controle. A gente pode até ficar angustiado, mas nós vamos a Ele e lembramos que Ele comanda todas as coisas. E nós começamos a nos alegrar em tempos difíceis. Uma pessoa que permite o Senhor ser cabeça dela é uma pessoa grata em todas as circunstâncias. É uma pessoa que não despreza as profecias, que ela põe à prova, mas ela não despreza aquilo que vem do Senhor. Ela não despreza as direções e comandos que o Senhor lhe dá. Uma pessoa comandada com a cabeça de Cristo, ela se mantém afastada de todo mal. Ela se mantém longe da maldade. Já não há mais maldade em seus lábios. Não há mais maldade nos seus pensar. Eu vejo assim, amados, às vezes a gente fala, nossa, mas isso é inalcançável. Não, como está lá em Romanos 12:2, ele fala, não imitem o comportamento desse mundo, amados. Não imite os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pelo meio de pensar. Ele quer dizer, deixa eu mudar a maneira que você pensa. Deixa eu transformar a sua mente, deixa eu ser o cabeça da sua vida, deixa eu conduzir, controlar, coordenar, pensar, te dar ideias, deixa eu ser o ponto mais alto da sua vida, aquele que comanda, o cabeça da sua vida. É assim que eu vejo. Mas se não temos uma cabeça, não temos vida, amado. Sabe? Quem é a nossa cabeça? Se nós não temos Cristo, nós antes éramos comandados pelo mundo, pelo maligno. Mas quando aceitamos Jesus, Ele se transformou em nossa cabeça. Mas se nós não deixamos Ele comandar a nossa vida, nós vamos ficar uma pessoa sem cabeça. Quem seremos? Pensa comigo.
seremos um monstro. Seremos algo que às vezes condiz ao que uma pessoa que anda sem cabeça na rua. Um nada, porque uma pessoa sem cérebro, amado, é uma pessoa que tem morte cerebral. É uma pessoa sem vida. Que nem eu disse para vocês, você pode até ter o seu coração batendo, você pode até estar caminhando, mas se você não tem o seu cérebro em funcionamento, você vai ter uma morte cerebral. Ao ponto que se uma pessoa é diagnosticada com morte cerebral, eles dão alguns dias e fazem alguns exames que não vai mais ter chance de vida. Eles desligam os aparelhos, porque sem um cérebro, um coração não serve para nada. Sem o cérebro, o nosso intestino não serve para nada. De nada serve se nós não temos Jesus na nossa vida. Eu quero que você entenda essa comparação. Se Ele é o nosso cérebro e nós não deixamos Ele comandar, Ele morre. E nós, eu e você, podemos estar por aí caminhando, mas já não temos mais resposta. Já não vemos mais, já temos já podemos ter sofrido tantos AVCs da nossa vida, que tem lugares da nossa vida que nós já não vemos mais. Temos deficiência temporárias da nossa visão, já somos cegos para muitas coisas, começamos a nos contaminar novamente com as coisas desse mundo. Nós perdemos a visão, ou temos visão dupla, ou temos visão embaçada. Às vezes, quando nós perdemos a condução, o cérebro como um todo, a saúde do nosso cérebro, nós perdemos a fala, temos dificuldade de falar, chegamos ao ponto que não temos mais palavras para lançar, perdemos o senso, já não conseguimos mais tocar com amor as pessoas, perdemos toda a alegria do rosto, não conseguimos nem mais sorrir, porque se Jesus não é o nosso cérebro, não conseguimos mais comandar os músculos da nossa face e permitir que as pessoas vejam o melhor que é de nós, arrancar de nós um sorriso, uma alegria, um choro de alegria sobre as circunstâncias da vida. Nos tornamos sem poder para algumas áreas do nosso. Começamos a ter tontura, vertigem, começamos a andar desanimados, tristes, cambaleando, já não temos firmeza na nossa vida, já começamos a ser levados de um lado para o outro e muitas vezes até carregados por outros. E quando nós chegamos ao ponto que o nosso cérebro está tão afetado, nós já não temos mais controle, somos levados por qualquer vã doutrina. Já não é mais o Cristo que comanda a nossa vida. Amados, precisamos proteger o nosso cérebro. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração e quando Ele começa a ser Senhor da nossa vida, que Ele não é somente Salvador, mas Ele é Senhor da nossa vida, Ele é o cérebro, Ele é aquele que comanda, aquele que conduz, aquele que manda as direções para nós. Nós precisamos protegê-lo naquele lugar. Em Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus. E ele fala sobre 17, fala que o capacete da salvação é para que a gente possa colocar na nossa cabeça. Por que ele fala isso? Porque nós temos que colocar diariamente a presença do Cristo crucificado na nossa mente. Nos levar a nossa mente cativa a Cristo diariamente. Porque quando nós temos um pensamento no Salvador, nós temos um pensamento de esperança, nós temos um pensamento de poder, nós temos um pensamento aonde Deus é soberano sobre qualquer circunstância. Então qualquer flecha, qualquer pensamento contrário à palavra de Deus vai ser caído por terra, porque o capacete da salvação está muito bem colocado sobre o nosso cérebro, protegendo Jesus ser o Senhor da nossa vida. E daí não só temos a salvação na nossa mente, mas o comando de Cristo nas nossas ações.
temos o comando de Cristo no nosso viver, temos o comando de Cristo no nosso pensar, temos o comando de Cristo em tudo aquilo que nós vivemos e fazemos. Nós podemos proteger Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, protegendo, vestindo a nossa armadura diariamente, principalmente nesse caso, como Cristo sendo o cabeça da igreja, protegendo com o capacete da salvação, nos lembrando diariamente que nós temos um Salvador, que nós temos aquele que nos salva, aquele que nos protege, aquele que nos cuida. Ele é suficiente, Ele é o centro da nossa vida. Ele é o órgão vital das nossas vidas. Não há amor sem Cristo. Não há paixão, não há compaixão, não há sentimentos puros, não há santidade se Ele não está no comando da nossa vida. Mas se Ele é o comando da minha e da sua vida, nós vamos viver segundo a vontade dEle. E daí, como em Romanos 12 fala, nós vamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Não a nossa boa, perfeita, agradável. Amém, irmãos? Mas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu quero que nesse meio-dia o Senhor tome novamente o lugar de Senhor da sua vida, de ser aquele que comanda. Eu oro nesse meio-dia para que você e eu, para que nós possamos deixar Cristo ser o cabeça das nossas vidas, para que Ele seja o cabeça, para que Ele seja o cérebro, para que Ele que comande, para que Ele comande todas as nossas ações motoras, as nossas ações de aprendizagem, de inteligência, de linguagem, de memória, todas as nossas funções sensoriais, pensamentos, emoções, consciência, personalidade, percepção. Eu oro para que Ele comande essas áreas, essas funções, para que eu e você possamos andar, caminhar segundo Cristo nessa terra, para que a nossa casa seja uma casa guiada segundo os padrões do céu, segundo os padrões da palavra de Deus. Eu oro para que esse Jesus, essa cabeça, seja realmente de uma vez por toda, substituída por uma mente vazia, por uma mente guiada pelos padrões desse mundo, pela uma mente que ainda é guiada segundo suas próprias vontades, mas que possamos permitir que a nossa mente seja renovada, amados, para que a nossa mente seja renovada por um padrão celestial. E eu e você experimentemos a boa, perfeita, agradável vontade dEle para nossas vidas. Amém? Eu gostaria de colocar uma canção para nós declararmos que Ele é o centro. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa casa, Ele é o centro, Ele é o cérebro, Ele é o centro da nossa igreja, Ele é o cabeça da igreja. É Ele que comanda, os pensamentos são dEle, as direções são dEle. Nós somos o corpo de Cristo. Se todos nós deixarmos eles comandar a nossa vida como uma igreja, como um ser único, quando unirmos em comunidade, Ele será o centro da nossa igreja. Ele será o cabeça da igreja. E nós andaremos em unidade no corpo. Aleluias. Eu gostaria que você colocasse as dificuldades, as áreas da sua vida que o Espírito Santo trouxe, que ainda Ele não comanda. Que áreas do seu cérebro que o Senhor Jesus não está comandando. Que áreas do seu cérebro, das suas funções, que ainda você quer comandar. Que áreas do seu cérebro, amados e amadas,
A gente ainda não permitiu que o Deus do universo comandasse. Eu queria que você colocasse diante de Deus agora e falava: Deus, toma conta dessa área. Seja o cabeça da minha vida. Seja o cabeça, seja o cérebro, seja tudo aquilo que conduz e que comanda o meu corpo. Eu quero te encorajar a confiar nesse Deus maravilhoso, a confiar nesse Jesus maravilhoso, nesse Jesus que é o nosso Salvador, que deu sua vida por nós e que através disso teve a autoridade para ser o cabeça da igreja. Não há nada que possa destruir o senhorio dele. Então eu quero encorajar você nesse momento a entregar todas as áreas para aquele que quer ser o cabeça da sua vida, renovar a sua mente. Ele quer que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele. Aleluias! Ele quer, ele anseia para que você viva a plenitude que ele tem para você. Senhor, eu oro por cada um que está ouvindo esse vídeo, para que eles se permitam a ser renovada a sua mente, para que não mais Satanás comande seus pensamentos, emoções e ações, mas para que o Cristo seja aquele que comanda e eles possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu oro para que a sua casa seja abençoada e que tudo seja transformado segundo a sua vontade, Jesus. Mostra-nos, Senhor, quem Tu és sobre as nossas vidas. E em meu coração, que o meu coração seja o centro. Jesus é o centro disso, a igreja. Jesus é o centro, é o cabeça, é o cérebro das nossas vidas, da igreja. Um dia Ele virá. Um dia nós iremos nos encontrar com Ele novamente. Amados, o Senhor não vai buscar ninguém que não esteja a cabeça dele. E que nós sejamos a cabeça, que nós sejamos o corpo de Cristo. E para ser o corpo de Cristo, nós precisamos ter Ele como cabeça das nossas vidas. Ele só é Salvador daqueles que Ele é o cabeça. Amém? E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada a sua vida, a sua casa. Nos acompanhe nessa semana de jejum. Dentro desse projeto lindo dele será chamado, que a sua vida será edificada e fortalecida e alimentada em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor invada a sua vida e encha a sua vida de muita alegria. Amém? Uma semana muito feliz, porque aqueles que têm a cabeça de Cristo têm os frutos dele, e um dos frutos dele é a alegria. Amém? Deus abençoe, muito amor no seu coração. A paz do nosso Senhor. Aleluias.